O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme homens e mulheres de oração. O avivamento não vai vir enquanto você não entender a urgência dele. Agora, quando eu falo de avivamento, você tem que entender que avivamento, ele vem sobre um corpo morto. Sabe quando é a primeira vez que você encontra a palavra avivamento na Bíblia? Gênesis no capítulo 2, quando a Bíblia diz que Deus fez um corpo, uma imagem, e a Bíblia diz que ele soprou o fôlego de vida naquele corpo. A palavra avar é a mesma palavra usada por Abacuque no capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua igreja. Abacuque está dizendo: Senhor, sopra de novo na sua igreja. Ou seja, avivamento é vida a mortos. Avivamento é vida numa igreja que estava viva, talvez dormiu, talvez morreu. Avivamento só vem quando Deus vê algo na sua igreja que Ele não está gostando. Você entendeu o que eu estou dizendo? Avivamento é a resposta de Deus ao caos, à dor e à iniquidade da sua igreja. Então avivamento é diferente de evangelismo. Avivamento é mover de Deus diretamente com a sua igreja, não é um mover para o mundo. Evangelismo é obra da igreja no mundo, avivamento é obra de Deus na igreja. Agora, como Deus estabelece avivamento? Como Ele começa avivamento? Olhe para mim, Atos capítulo 6, versículo 4, nós vemos Deus traçando um plano de como Ele produz avivamento. Nós não podemos produzir avivamento. O máximo que nós podemos fazer é clamar por Ele e esperá-lo. Deus produz avivamento. E nós temos que estar desesperados por esse avivamento. Enquanto tiver qualquer coisa no caminho do avivamento, ele não vem. Em Atos 6, versículo 4, os apóstolos disseram: quanto a nós, nos dedicaremos às duas coisas, à oração e ao ministério da palavra. Agora olhe para mim aqui. Tem muita gente na sua igreja que não ora, porque dizem que não fazem parte do ministério de oração. Você já ouviu isso? Não sou intercessor. Tem a equipe de intercessão. Pois eu vou te dizer que não existe esse ministério. Na realidade, os intercessores são os irmãos que descobriram a função, o ofício e a obrigação da oração. Quem me dera se toda a igreja tivesse percebido isso. Olha o que a Bíblia diz. Em nenhum momento ela diz que a oração é um ministério, e ela nunca diz que palavra é ofício. Sabe por quê? Palavra é um ministério de poucos. O apóstolo disse: ministério da palavra e ofício da oração. Palavra é um ministério de poucos, oração é um ofício de todos. Poucas pessoas vão subir aqui para pregar. Gente, pregar é muito bom, é uma delícia. Mas poucos terão prazer de subir aqui para pregar. Todos devem orar. O diabo não teme grandes pregadores. O diabo teme homens e mulheres de oração. Gente, eu já vi muitos pregadores caírem, nunca vi gente de oração cair. Eu já vi cantor famoso vir, sumir e cair, mas eu nunca vi as irmãs do coque, ou do coque no coração, ou os irmãos da intercessão, ou os irmãos que oram cair. Eu não conheço esse tipo de gente. Mesmo porque o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Ou esse negócio chamado oração acaba com o pecado, ou esse negócio chamado pecado acaba com a oração. Meu querido irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Você precisa entender que a oração é enfrentar ferrolhos, é enfrentar demônios, é enfrentar doença, é enfrentar teto de bronze, é enfrentar cidades sitiadas. A oração, escute isso, é
a única arma. Olha, eu amo dizer isso. Na batalha espiritual, a oração é a arma que mais fere o diabo. E se você orar todo dia, é como se todo dia o diabo fosse atropelado por um trem. Não há uma arma tão poderosa quanto a oração na batalha espiritual. Ela é de todas, por quê? A oração ativa todas as outras armas. É a oração que você ativa o nome de Jesus, é a oração que você ativa o sangue de Jesus, é a oração que você ativa e move a mão de Deus, é a oração que você ativa milagres. Sem oração você não tem arma. Agora, como Deus gera avivamento? Com duas coisas. Primeiro, Deus desenvolveu uma arma para mover o coração dele. E segundo, Deus desenvolveu uma arma para mover o coração do homem. Se você não mover o coração de Deus, e se o coração do homem não for movido, não há avivamento. Como move o coração de Deus? São duas coisas que lemos no texto: ministério da palavra e ofício da oração. Agora olhe bem para mim. Deus desenvolveu a palavra para o homem e a oração para ele. Palavra atinge o coração do homem, oração atinge o coração de Deus. Preste atenção, a palavra toca o tempo, a oração toca a eternidade. Eu amo isso, sabe por quê? Porque Deus não fez a palavra para ele e não fez a oração para o homem. Homem não ora para homem e Deus não ouve pregação. Ou você acha que Deus ouve a sua mensagem? E Deus diz: uau, que palavra! Olha, Gabriel, eu amei a palavra de hoje. A oração move o coração de Deus, a palavra move o coração do homem. Por isso que você entende, alguém me perguntou esses dias: qual é o mais importante, pastor? Palavra ou oração? Eu falei: qual asa do avião é mais importante? Não é coisa do tipo, sou do chá, sou do café. Essas são armas que Deus desenvolveu para trazer avivamento: oração e palavra. Agora escute isso, que eu quero que você vá aqui, nunca mais se esqueça de tudo que você ouviu aqui. Da última chuva, eu gosto de falar sobre a primeira e a última chuva. Sabe, existe um fundamento na Bíblia Sagrada que eu chamo de profecias replicáveis. Você sabe o que é uma profecia replicável? Deixe-me te explicar isso. Há profecias na Bíblia que aconteceram para aquele tempo. Há outras profecias que são replicáveis. Elas são cíclicas. Elas devem se repetir de geração em geração. Por exemplo, quando você pega o texto de Joel, no capítulo 2, ali você tem uma profecia. Ela serve para os tempos de Joel, ela serve para um tempo depois, e ela serve para os últimos tempos. É tão verdade que Joel fala dos tempos do livramento do povo de Israel: os lagares serão cheios, os celeiros transbordarão, vou expulsar os inimigos da sua terra, os gafanhotos vão embora. Isso é para os dias de Joel. Isso aconteceu realmente nos dias de Joel. Você sabe, 4 bandos de gafanhotos invadiram as campinas, devastou a cidade, peste veio, seca veio, tudo aconteceu de ruim. Mas agora o Senhor traz uma profecia, e Ele diz: se vocês clamarem, se vocês voltarem, se humilhar com jejum, eu vou vir. E Ele veio. Inicialmente a profecia serve para os dias de Joel, e isso se cumpre nos dias de Joel. Os lagares são cheios, os gafanhotos são expulsos, a peste vai embora, o exército inimigo vai embora. Mas na mesma profecia o Senhor traz também uma profecia, e Ele diz assim: também enviarei as primeiras e as últimas chuvas.
O texto aqui está fazendo menção, você tem que entender que a profecia de Joel é uma profecia tipológica, é uma sombra para aqueles dias que serviria para os nossos dias. Então ele fala das primeiras e das últimas chuvas. Ele está fazendo menção, escute isso, a chuva vir para preparar a terra para ser plantada, e depois a chuva vir para preparar a terra para ser colhida. Você vai se lembrar que havia uma seca terrível, e o Senhor diz: agora eu vou fazer chover as chuvas normais, as chuvas de outono, as chuvas de inverno. Ele chama de serode e temporã, as chuvas que vêm antes de plantar e as chuvas que vêm depois para colher. Todo o texto de Joel capítulo 2 é: vou derramar as primeiras, vou derramar as últimas chuvas, vou derramar as primeiras, vou derramar as últimas chuvas. Nós temos a palavra derramar no Joel capítulo 2 por 15 vezes. Derramar, derramar chuva, primeira e últimas chuvas, primeiras e últimas chuvas. Vou preparar a terra com a primeira chuva, depois eu mando a última chuva. Mas no verso 28 ele faz uma conexão entre as duas chuvas com o Pentecoste. E aí pela penúltima vez no capítulo ele diz a palavra: então derramarei do meu espírito. Viu só a conexão? Assim como ele faz a conexão das duas chuvas, ele faz a conexão das duas chuvas com o derramar do Espírito. Sabe o que você está entendendo ali? Avivamento em cada geração tem duas estações. Todo avivamento tem duas etapas, porque o comparativo do Senhor ali é da primeira e da última chuva. Oh meu Deus, eu acho que você está entendendo. E olha o que diz o texto, para você entender. Em primeiro lugar, quando nós afirmamos que parte da profecia é para aqueles dias, ela não é só para aqueles dias. E tudo o que aconteceu ali de chuva, azeite e vinho deve ser replicado em todos os dias. Sabe, eu fui pregar em Miami numa igreja, uma igreja americana, não falava português, e eu tinha lá um intérprete. Ele disse assim: bom, você poderia me passar o seu esboço? Eu falei: passo. Quando eu fui passar o esboço, o senhor me disse: não passa nada. Eu falei: senhor, eu preciso ter um esboço. Ele disse: você, eu não. Eu falei: mas o que eu prego? A hora que você chegar no púlpito eu te digo. Eu falei: bah, tá bom. A hora que eu subi em cima do púlpito, o Espírito Santo me falou: fale das bodas. Falei: mensagem de tarde da bênção, Espírito Santo. Bom, fale das bodas. Falei: senhoras e senhores, vamos abrir o texto das bodas, vamos ver o que é que vai dar isso. Então começamos a ler o texto das bodas. E de repente, quando eu estava lendo o texto das bodas, o Espírito Santo me fez parar num texto em que Maria é abordada a equipe de casamento e diz assim: Maria, eles não têm mais vinho. Pronto, eu entendi tudo. Então Maria vai interpelar Jesus e fala: filho, precisamos de um milagre. Você sabe, esse é o primeiro milagre. Só que a Bíblia diz que nós faríamos os mesmos milagres que ele fez, ainda maiores. Eu já vi tudo que é tipo de milagre na igreja: morto ressuscitar, paralíticos andar, mas tem um milagre que eu nunca vi acontecer. E você também não. Qual foi? A água em vinho. Você já viu isso? Eu não. Por quê? Aí você precisa entender a profecia e a tipologia do vinho na Bíblia. O apóstolo Paulo faz um comparativo entre o vinho e o enchimento do Espírito. E agora, quando Maria diz: eles não têm mais vinho, numa festa de casamento, Jesus transforma a água em vinho. Então eu falei assim: irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu desci para ministrar, havia um pastor metodista.
E o Espírito Santo me mostrou que aquele pastor havia tentado suicídio algumas horas atrás. Ele estava com chale cobrindo a marca da forca. E eu fui no pescoço dele e puxei o chale. E havia a marca da corda. Eu falei, pois bem, meu senhor, você é um pastor? Ele olhou para mim assustado, falou, tem anjo fofoqueiro por aqui. Tem anjo que conta tudo para a gente. Pois bem, o Espírito também me disse que você tentou suicídio agora à tarde. É verdade. Eu sentei do lado dele e disse, você sabe que a Bíblia diz que nós faríamos os mesmos milagres que o Senhor fez e ainda maiores? Ele disse, olha, eu já ouvi isso. Bom, ele estava desesperançoso, numa crise de ansiedade, ataque cardíaco, numa depressão profundíssima. Eu disse para ele, pois bem, tem um milagre que ele nunca fez, mas ele vai fazer hoje. Ele olhou, qual? Transformar água em vinho. Ele olhou para mim e disse, como você pensa em fazer isso? Pois eu vou te dizer uma coisa, meu senhor. A igreja do Senhor Jesus não deixou de amar o Senhor. Há irmãos aqui que estão intercedendo desde o início dessa pandemia, mas parece que estão perdendo a força, não estão conseguindo vencer as batalhas na sua casa, seus filhos estão com problema, talvez maridos estão com problema, e às vezes nós vamos cansando. A igreja não perdeu o amor pelo Senhor, ela perdeu o vinho, a alegria. Sabe o que é avivamento? É o poder que Deus dá para a sua igreja, para transformar água em vinho.